Matemática na área e assim a gente volta para mais uma aula e a galera adora, vai ao delírio, não é verdade, professor Maurício? É verdade, os comentários são esses, né? Estamos aqui continuando o assunto da geometria analítica na circunferência. E a gente viu a diferença, né? Vocês aprenderam a distinguir a diferença entre círculo, circunferência e a esfera ainda, né? Mas o que mais pega ali é o círculo e a circunferência, que as pessoas às vezes se confundem e acabam cometendo alguns equívocos, né? Então, circunferência é contorno, a gente calcula o comprimento. E o círculo é superfície plana, aí é onde a gente calcula a área. Beleza. Parece a mesma coisa, fica no comum, no popular. A gente usa quase o mesmo nome para tudo. A circunferência, o círculo. Olha aquela bola, parece uma circunferência. Não, não parece. Mas tem traços, né, circulares, que aí pode ter algumas características. Mas temos que ter esse cuidado, porque no dia da prova, eu vou ter que ter esse cuidado em distinguir um do outro. Os dois têm, né, raios, os dois têm diâmetro, mas no círculo nós não temos a corda, nós não temos, né, uma reta secante. Por quê? Porque o círculo é a região toda ocupada, está tudo preenchido dentro. Esses elementos, tanto é que a gente fez um quiz, né, destacando alguns elementos, e a gente disse elementos da circunferência, certo? E claro, né, a gente vai sempre trazer aquele quiz para dar umas perguntadinhas, né, fazer alguns questionamentos a vocês, para daí a gente desenrolar o nosso conteúdo. Porque quando a gente fala de continuação de assunto, a gente precisa deixar vocês apropriados do conhecimento prévio, né? A gente fala assim, tem que ter um conhecimento prévio desse assunto. Então a gente faz aquele quiz para dar aquela esquentadinha na aula e vocês se saírem bem depois nas atividades de sala, tá certo? Beleza? Vamos junto, professor Sâmio? Tá tranquilo, favorável? Então vem com a gente que nós estamos na aula 27, chegando ao meio do caminho das aulas de matemática do terceirão. Vai lá! Geometria analítica, circunferência, parte 2. Nesta aula de hoje, nós vamos falar entre posições relativas entre reta e circunferência. Então a gente tinha falado de posição relativa entre o que mesmo? Ponto e reta, né? Isso, ponto e reta. Agora entre reta e circunferência. Muito bem. Na verdade, na reta e no ponto a gente só calculou a distância entre eles, né? Sim, sim. Se ele desse zero, estava na reta mesmo, mas tá tranquilo. Vamos lá. Compreender as equações da circunferência, essa ainda é a nossa habilidade. Depois, na sequência, a gente vai para a elipse, passa pela hipérbole e chega na parábola. E alguns podem falar assim, mas na atividade, na última do Enem, estava falando da parábola, mas lá ele citou a parábola, aquela parábola lá da função do segundo grau, que nós calculamos no primeiro ano. Essa daqui tem umas características parecidas e outras características diferentes. Bora ver então? É hora de oferecimento da aula, aquele chamego, aquele xodó, vai para quem? Vamos ver? O oferecimento da aula de hoje vai para... E aí, olha lá, olha que escola, estão até aguando a grama ali, né? Esse tem uma pátio mangueira assim, ali. Visto de lado, ele lembra um pouco o pátio da escola de Calama, né? Da General Osório. Lembra um pouquinho. Mas a gente já falou da General Osório, pois né? Já. Que, por sinal, né, e tive que correr com aqueles alunos para um lado e depois atrás das peças na gincana, lembra? No nosso caça ao tesouro. Ia para todo canto e ninguém achava o segredo, ninguém achava onde era. E isso aí. Só relembrando que a minha equipe ganhou, né? Só para dar uma lembradinha. E só para lembrar que a minha equipe, se estiver assistindo a aula aí, alguém da minha equipe terceiro ano lembra que nós chegamos lá em primeiro na mesa dos jurados, mas tudo bem, deixa ela ganhar, até porque matemática a gente se entende. É importante que ficamos ali os primeiros colocados, né? Então essa escola da aula de hoje, oferecimento, vamos ver onde ela fica e qual o seu nome? Então a escola é Valdemiro da Silva Moura e fica onde, professor Maurício? Cacaulândia. No Cunho do Marechal, extensão da Frei Henrique de Coimbra, em Cacaulândia. Então, aquele abraço aos professores presencial da Valdemiro e um beijão no coração de todos os alunos, em especial os do terceirão, que é os nossos
nossos alunos aqui, né, em pauta no momento, né? A gente está chegando na metade das aulas, olha só, passa rápido. Esses dias atrás aí, quase que eu fui num churrasco. Em Cacaulândia? Numa fazenda que fica pertinho de Cacalândia, pertinho. Então, estamos combinando um retorno lá com os amigos, né? Eu não fui dessa vez. Tem que ir durante a semana, porque final de semana os alunos não estão na escola. Não, mas daí, estou pensando nisso. Se por uma acaso a gente combinar, dependendo da data, eu saio daqui, né, na sexta-feira cedo. Passa na escola? Vou na escola, visito os alunos, dou uma Que dia é que eu vou junto? A gente pode ir. São amigos de infância, sabe? Que a gente se reúne. Né? Muitos moram em Ariquemes, porque eu já morei em Ariquemes e outros moram na região ali perto de Ariquemes, né? Cacaulândia, Rio Crespo, na bifurcação ali que sai de Ariquemes também. Mas todos têm fazenda por ali, mas a gente se encontra então, né? Eles têm fazenda, eu tenho um sítio. Só muda a placa, né? Vamos avançar então no nosso assunto da aula de hoje. Se liga na telinha, olha lá. Saindo da cartola, então a gente vem com a geometria analítica na circunferência, na sua parte 2. E quando a gente fala de posição relativa entre reta e circunferência, a gente traz um assunto interessante, não é difícil de aprender, quer ver? Posição relativa entre reta e circunferência, olha lá. Bom, existem 3 posições relativas entre as retas e a circunferência. E é bom que vocês fiquem atentos agora e entendam direitinho essa posição, porque depois nós vamos trabalhar um cálculo que nós já fizemos e vamos só observar esse detalhe importante. Olha só. A reta, ela pode ser uma reta externa. O que é externa? É que está fora da circunferência. O nome já diz, né? Está fora. Né? Vamos supor que eu cerquei ali o meu terreno e plantei um pé de árvore que fica por fora do muro. Esse pé de árvore, por mais que esteja na minha área, no meu terreno, eu plantei fora do muro. Ele está externo à minha residência. Tangente, quando a gente fala tangente, é um beicinho de pulga, né? Tá tocando. Conhece um beicinho de pulga? É quando toca só por um detalhezinho, né? Dá aquela trincadinha. Já ouviu aquela frase saída pela tangente? Quando você ouve essa frase saída pela tangente, quer dizer que saiu raspando fora, mas conseguiu se safar daquela, tá? E ainda temos a secante, né? Dos 3 tipos de posição relativa entre reta e circunferência, temos a secante. Essa sim, ela passa por dentro da circunferência, atravessando e toca em 2 pontos, né? Mas claro, a gente vai estudar isso uma a uma e mostrar para vocês como é fácil, tá? Não é difícil não, é só você já fazendo essas anotações. Então olha aqui, pode ficar aqui com a gente já vai mostrando aqui, ó. Será que você consegue identificar? Não vamos falar nada aqui, não vamos começar dando já as indicações aqui. Olha aqui, a gente tem... Mas se eu falar que nós estamos meio que secante na circunferência, vai ficar fácil para ele, será? Acho que não. Acho que não, né? Então tá bom. Olha lá, então aqui a gente tem um plano cartesiano, certo? Temos o eixo X, temos o eixo Y. E temos o centro da circunferência. Temos o centro da circunferência, temos uma circunferência aqui e temos algumas retas. A reta T, a reta R e a reta S. Cada uma delas ocupa uma posição diferente com relação à circunferência. Agora ficou fácil. Ficou fácil, né? Para ajudar mais, eu vou ajudar mais. Uma está externa, uma está tangente e a outra está secante. Então acho que eles já conseguem observar, né? O que a gente falou de tangência? Tangência saiu pela tangente. Encostou um pouquinho, só raspou. Né? E a reta externa? Externa que está fora. O nome já diz, né? Está fora. Tá fora. Mas melhor do que a gente ficar assim, né, naquela mostra, não mostra, diz e não diz, é a gente aplicar o quiz. Então vamos. Né? E a gente vai, como sempre, aquelas perguntinhas, 5, né? 5 porque a gente precisa desenrolar o assunto, fazer exemplos com vocês e tudo mais. Mas 5 perguntinhas, vocês vão destacando aí as respostas, vão acertando, com certeza vai ser sucesso. Então, como sempre, a gente questiona, mas vocês não nos ensinaram nada ainda e já vão perguntar? Nós já explicamos que ela tem 3 posições relativas. É isso que a gente quer de vocês. Externa, secante e tangente. No desenho tava as 3 lá. A gente quer aguçar esse raciocínio lógico e verificar se você está compreendendo tudo isso. Então, solta a vinheta que é a hora do quiz. A hora do quiz! E olha lá vem ele, sem
sempre questionando, sempre testando os conhecimentos, né? Então, com relação à posição entre reta e circunferência, a gente quer saber o que você entende disso. Vamos lá? Então, pergunta de número 1, na telinha. A posição entre a reta S e a circunferência de centro O é secante, é tangente, é externa ou é concêntrica? Aqui você chega já e já dá uma bicuda na letra D. É porque nós nem falamos disso aqui, retas concêntricas. Não, já dá uma bicuda aqui já. Não é. Tem 3 opções. Ou ela é secante, ou ela é tangente, ou ela é externa. E aí, a posição entre a reta S com relação à circunferência de centro O, com certeza, como a gente já diz, ela é secante, porque toca em 2 pontos, né? Então, cruzou a circunferência, né? Atravessou a circunferência, a reta atravessou a circunferência e tocou em 2 pontos da circunferência. Nesse caso, a gente tem uma posição secante. Se você ficou atento no desenho anterior, no primeiro, você viu que a reta secante estava do mesmo tom que o nosso. Por isso que eu falei que nós estamos secante na circunferência. Aqui nós estamos sempre combinados, né? Tipo, às vezes fica meio tom sobre tom, mas... É assim, é coincidência, tá? Acontece. Vamos para a pergunta número 2? Olha lá. A pergunta número 2 aí já diz o seguinte. Na telinha, a posição entre a reta R e a circunferência de centro O. Então, agora a reta R se deslocou um pouquinho. E a gente quer saber se ela é secante, tangente, externa ou concêntrica. Então, já vem, ó, opa, não quero você. Tempo, pensa. Com base no que foi falado anteriormente, com certeza essa é tangente, porque passou tangenciando aqui, né? Saída pela tangente, então não tocou no beicinho de pulga aqui, só triscou e já passou. Então, nesse caso, acontece uma tangência, tá bom? Vai anotando. Pergunta de número 3. A posição entre a reta T e a circunferência de centro O é secante, tangente, externa ou concêntrica? De novo, a gente vem aqui e dá uma bicuda naquela que não pode ser. Aquela impossível. Uou! Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Com certeza, né? Se a reta tá fora, ela é externa. Tá fora da jogada. Vamos para a pergunta de número 4 e lá vem nós. Agora tem um ponto aqui importante. Olha só. Toda reta tangente a uma circunferência é... Pontinhos, pontinhos, pontinhos é o quê? Ela é perpendicular? Ao raio no ponto de tangência? Ela é paralela? Ao raio no ponto de tangência? Ela é oblíqua? Ao raio no ponto de tangência? Ou ela é coincidente? Então complete a frase, tá faltando uma palavrinha. Isso. E nós já falamos sobre retas paralelas, já falamos sobre retas perpendiculares, já falamos sobre retas oblíquas e também falamos que para ser coincidente tem que estar no mesmo tamanho, igual em cima. Então, não é. Muito bem. Se já falamos, eles conseguem identificar, né? Qual é a resposta que completa corretamente a frase? Bom, se ela é tangente, ela toca um pedacinho, né? Toca, um beicinho de pulga, Mas não é no raio, porque se fosse no raio... Ela ia ser secante. Ela ia ser lá dentro. Ah, então não pode ser coincidente ao raio? Não. É porque o raio está lá dentro, ela está lá fora, ela só encostou um pedacinho. Então, ou é perpendicular, ou é paralela, ou é oblíqua. O que vocês acham? O que ela faz com o raio, né? Temos o raio da circunferência e temos a reta tangente, passando lá por um beicinho de pulga. Talvez eles não estejam visualizando o desenho, né? Na cabeça deles não está...
Pois mas na hora que colocar o desenho... Isso, nós vamos ter daqui a pouco um desenho para ficar mais claro. Isso mesmo. E aí, o que vocês acham? Temos uma reta tangente à circunferência, ou seja, passou pelo, tocou só naquele pontinho, a gente já disse, saída pela tangente, deu aquela raspadinha. Ela faz o que com o raio? Você imagina assim, ó, o ponto que tocou na circunferência vai ligar com o raio. Essa ligação aqui vai dar uma reta. Formar o quê? Uma reta também. Essa reta que formou, que é chamada de raio, que é o raio mesmo, com a tangente, ela é o quê? Paralela não é, né? Porque paralela ia ser assim, ó. Né? É. Então não é paralela. Mas e se ela tocou aqui? Também não vai ser, porque a reta vai passar aqui. Eu acho que ou é oblíqua ou é perpendicular. E agora, José? Vamos verificar? Vamos. Olha lá, então, a resposta correta é: toda vez que você tiver uma reta tangente a uma determinada circunferência, ela é perpendicular ao raio. Então, olha aqui, temos a reta que tangencia a circunferência, temos o centro O e temos o raio, né? O raio, lembra que ele vai do centro até um ponto da circunferência? Toda vez aqui vai formar um ângulo de 90 graus, ou seja, uma reta perpendicular ao raio, tá bom? Certinho? Vamos de quinta pergunta e última, vamos ver. Dada a reta secante a uma circunferência, o ponto M está desenhado lá, ó, indicado na figura, é o quê? Esse ponto M aí, ele determina o quê? O raio da circunferência, o centro da circunferência, o ponto médio da reta secante interna à circunferência ou um ponto qualquer da circunferência? Yes! Muito bem! Aqui a galera é muito fera na matemática, não perde uma, acerta todas. Vamos à resposta final? Vamos. Então, com certeza, é o ponto médio. Até esses tracinhos aqui mostram que divide em dois segmentos iguais, tá? Então, é ponto médio, certo? E beleza. Aí, difícil? Não, né? Então, como sempre, né? A parte conceitual, a parte teórica, a gente já questiona e já ensina, né? Então, a gente já mostrou para vocês todas essas posições relativas entre uma reta e uma circunferência através do quiz. Agora você já sabe, sabendo quando é secante, quando é externa e quando é tangente, fica bem mais fácil, porque a gente vai precisar desse conceito para resolver as atividades. E tem um ponto interessante. Tudo isso que nós fizemos com vocês desde o começo da aula até o quiz é uma revisão de geometria plana. Mas né, se fôssemos pensar igual alguns colegas aí, mas eles já estudaram, eles têm que saber. Não tem que saber, eles têm que lembrar. Se não lembra, a gente dá aquele empurrãozinho, faz o quiz, explica, faz de novo, para que vocês possam compreender. Beleza. Compreenderam na geometria plana o que é uma reta secante, o que é uma reta externa e o que é uma reta tangente? Beleza. Visualizamos como cada uma fica com relação à circunferência. Agora nós vamos fazer uma análise delas no plano cartesiano. Como que eu faço para verificar se uma reta ela vai estar externa, tangente ou secante à circunferência? É isso que a gente vai ver agora, vamos estudar junto com vocês, olha lá. Então, quando a gente fala dessa posição, né, quando a gente fala de uma reta externa, olha aí o detalhezinho dela. Olha, ela é externa, né, olha ela sendo construída aí. Se ela é externa, ela está fora, então não há ponto em comum. Nesse caso, a distância entre o centro e a reta é maior que o raio, porque o raio está aqui de azulzinho aqui, né, professor Maurício? Isso aqui é o raio. O raio está aqui, né? Então, essa distância é maior que o raio. Então, reta externa, distância maior que R. Então quer dizer que se eu pegar uma atividade aqui que perguntar assim, verifique qual a distância entre o centro da circunferência e a reta. Não, ou melhor, verifique se o centro da circunferência e o raio são, se uma reta externa é uma reta não sei o quê. Eu vou só verificar isso aqui. Eu vou olhar para a equação da reta e vou pegar o centro e vou fazer o cálculo da distância entre o centro e a reta. Professor, mas como assim? Uai, nós fizemos uma aula agora há pouco falando sobre a distância entre a reta e o ponto.
Lembra, na geometria plana, lá na parte de retas, falamos sobre a distância entre um ponto e uma reta. Se eu calcular essa distância entre o ponto e a reta e o número que eu encontrei for maior do que o raio, significa que essa reta é externa. É isso que está escrito aqui, ó. Se eu calcular a distância entre o ponto e a reta, que reta? A reta que ele me apresentou. Se esse resultado que eu encontrei for maior do que o raio, significa que essa reta é externa à circunferência. Da mesma maneira, nós temos aqui com a reta tangente. Tentem olhar para o desenho e enxergar o que está acontecendo quando eu olho para a reta que é tangente à circunferência e a própria circunferência. Bom, eu já sei que a reta tangente só vai possuir um ponto em comum com a circunferência, que é aqui esse ponto A. Que conclusão eu posso chegar olhando para esse ponto A e o centro da circunferência e olhando para o raio? Qual é a conclusão que nós conseguimos chegar aqui? A conclusão é muito simples. A conclusão é de que a distância entre a circunferência, entre o centro da circunferência e o ponto marcado na reta tangente é igual ao raio. Tem o mesmo tamanho, olha. Esse tamanho daqui até aqui é o mesmo tamanho daqui até aqui, porque nós já falamos para vocês em uma aula anterior. Qualquer ponto que sai do centro da circunferência e vai até a extremidade é chamada de raio. Lembro até que a professora Lúcia citou o exemplo da roda da bicicleta, que é formada por muitos raios. E é isso que acontece exatamente aqui, ó. A distância é igual ao raio. Então, o nosso trabalho vai ser o quê? Vai ser encontrar o centro dessa circunferência. Eu vou encontrar o centro dela, já aprendemos a fazer isso, olhar para a equação reduzida da reta e descobrir qual é o centro, jogar na fórmula da distância entre ponto e reta e descobrir se é maior ou menor do que o raio. Se for maior, é externa, se for igual, é tangente. E o próximo ponto é a reta secante à circunferência. Aí, nesse caso, né, se ela é secante, ela corta a circunferência, né, ela atravessa, então ela tem dois pontos aí, né, dois pontos em comum. Nesse caso de ter dois pontos em comum, o que vai acontecer, né? Essa distância agora vai ser menor que o raio, porque o meu raio vai até a extremidade, né? Então, essa distância agora é menor que o raio. Então, isso é que vai determinar na hora dos cálculos, tá? Então, a gente tem três situações, né? Na reta externa, o que acontece? A distância é maior que o raio. Aí temos na reta tangente, que é igual. Porque exatamente passou tangenciando ali. Então, distância e raio, a mesma coisa. Se deu igual, é tangente. Se deu maior a distância, é externa. Se deu menor, é secante. Então, precisamos dessas informações consolidadas para poder a gente entender as equações. Então, para saber qual delas é, a gente vai precisar de equações já estudadas nas outras aulas, né? Então, assim, sempre é pré-requisito, como a gente falou, né? Então, não fique preocupado, porque tudo dá certo, tá? E aí vem o nosso amigo Cascão para animar a galera, porque é hora de praticar. E aí, só um ponto importante a equação, nós já falamos que vamos colocar na prova. Então, o que vocês precisam entender? Vocês precisam observar o que vai acontecer no processo. Por quê? Nós vamos dar a equação, mas nas equações do exercício, é lá que você vai encontrar o centro, é lá que você vai encontrar a equação da reta, para poder calcular a distância. Então, é fácil, mas dá um trabalho. Só o Cascão mesmo da alegria. Só o Cascão para dar uma animada na galera, porque matemática é prática. Então, é hora dos exemplos. A gente vai construir 3 exemplos com vocês aqui.
Com calma, bem... Isso, com calma, com tranquilidade. E aí sim, a gente chega às conclusões necessárias aí. Bora ver? Vamos lá? Então, se são 3 exemplos, um é secante, um é tangente, o outro é externo? Não necessariamente, né? Vamos praticar? Olha lá, exemplo de número 1. Verifique a posição relativa entre a reta R. Então, já temos aqui a equação da reta. Olha lá, ó. X mais Y menos 1 igual a 0. Já percebemos que é uma equação no formato geral. Né? Sim. Eu tenho lá o X, o Y, eu tenho o A, B, C. Não é? Ah, verdade. Equação geral. E temos a equação da circunferência reduzida, que já nos dá o centro e o raio, né? Legal. Então, a gente tem aqui, vamos lá. O nosso centro vai ser quem? Os valores com sinais contrários, né? Menos 1 e menos 1. E o nosso raio? A raiz de 5. A raiz de 5 é mais ou menos que valor? Bom, raiz de 4 é 2. A raiz do 4 é a raiz do 9, né? 9 é 3, né? 2, alguma coisa. Então, a raiz do 5, a gente pode até fazer aí mais ou menos aproximado, né? Vamos lá, 2, o que mesmo? E aqui, ó, então a gente vai ter o A, B e o C da reta aqui, né? A, B e C, né? O A é 1, ó, na reta o A é 1, o B é 1 também e o C é menos 1. Por quê? 2,2. 2,2? É, 2,23. Aproximado, né? Porque aí a gente vai precisar agora, professor Maurício, calcular a distância, né? A gente não tem lá a nossa circunferência, a gente precisa saber o raio, a gente já sabe. A gente precisa saber essa distância. Essa distância vai ser menor, vai ser igual ou vai ser maior? Né? Essa distância que vai dizer se ela vai ser secante, se ela vai ser tangente ou se ela vai ser externa. Então, a gente tem que calcular aquela distância lá entre um ponto, que é o centro, e uma reta? Isso. Então aquela que é o módulo de AXP mais BYP mais C. P. Peraí que tá ficando feinho aqui, vamos arrumar. Fazer bonitinho, que a galera merece. AX do ponto mais BY do ponto mais C. Isso tudo sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Certo? Isso, certinho. Vamos lá então, agora a gente vai substituir pelos valores de A, B e C e pelos valores do centro, que o centro é o meu ponto, tá? Então vamos lá, módulo do A, quem é A? O A é 1. O X do ponto? Menos 1. Mais B, quem é B? Menos 1. B é 1 positivo, né? Isso. Quem é o Y do ponto? Menos 1. Mais o valor do C, que é menos 1. Isso tudo no módulo. Sobre a raiz quadrada de A ao quadrado. 1 ao quadrado. Mais B ao quadrado. 1 ao quadrado. Vamos lá, agora resolvendo aqui, a gente já vai primeiro resolver as multiplicações, né? Ó, lembrando sempre que a gente precisa resolver primeiro o produto. 1 vezes menos 1. Menos 1. Menos 1. 1 vezes menos 1. Menos 1. Menos 1. E menos 1. Menos 1. Sobre a raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 2. Então, raiz de 2. A distância vai ser menos 3 no módulo sobre a raiz de 2, né? A gente sabe que o módulo torna o valor positivo e a gente sabe que precisamos racionalizar, né? Não adianta sofrer, tá? Então, eu vou colocar aqui do lado, aqui, ó, módulo de menos 3 sobre a raiz de 2. Quase, hein? Para poder já avançar aqui embaixo por conta do espaço. Certinho? Vamos lá, módulo de menos 3? 3. 3 positivo, certo? E a raiz de 2 é 1,4, vai tirar, não? Vamos... Eu acho que pode ser, ou não, racionaliza? Fica 3 dividido por 1,4. Então tá. Então e a gente já faz a comparação para ver se é menor ou maior do que... Então, a raiz de 2, o professor Maurício está dizendo para a gente já fazer ela aproximada, que é 1,4. Quanto é, então, aproximadamente 3 dividido por 1,4? Se fosse 1,5? Dava 2. Era metade, né? E 1,5 é maior do que 1,4, né? Então, você vai ser um pouquinho perto do 2 só esse resultado. Vamos ver aí, então. Não é? 3 dividido por 1,4, 2,14. 2,14. Um pouquinho maior, porque é um pouquinho menor. Isso. A distância deu 2,14. O raio, 2,23. E que conclusão chegamos, então? Se a distância é menor que o raio, ela é secante, né? Certo? Distância é menor, né? Desculpa, eu botei maior. Menor. Distância menor que o raio, ela é secante.
Certo? A distância deu 2,14 e o raio 2,23. Então, na verdade, o que nós fizemos aqui foi calcular a distância entre ponto e reta. Isso, que já é assunto de aulas anteriores, né? O grande trabalho que nós falamos aqui foi o quê? Foi de encontrar o A, B e C, que são valores da equação da reta, e o centro e o raio da circunferência, que está na equação da circunferência, para no final verificar se é maior, menor ou igual. Aqui nós achamos um valor menor. E está pertinho, tá quase tangente. Uhum. Vamos lá então agora, mais um exemplo. A mesma situação. Verifique a posição relativa entre a reta S e a circunferência de equação. Vamos com calma, lembrando da equação. É bom sempre marcar a equação para que você não esqueça. Qual é a equação? A da distância entre a reta e o ponto. Vamos no centro da circunferência, quem é? Sinais contrários, 3 e 3. Vamos de raio. O raio é raiz de 25, então o meu raio é 5. Ah, beleza, ficou melhor, né? Ficou fácil, né? Quem é o A, o B e o C? O A é 3. O A é 3. O B é 1. E o C é menos 13. Certo, né? Então vamos de equação. Como que é a nossa equação? A distância é igual ao módulo de AX do ponto mais BY do ponto mais C sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. E vamos substituindo a galera agora. Distância é igual. Quem é o A? 3. 3. Quem é o X do ponto? É 3 também. 3 também. Mais, quem é o B? 1. Quem é o Y do ponto? 3 também. Quem é o C? Menos 13. Menos 13. Vamos lá, raiz de A ao quadrado. 3 ao quadrado. Mais a raiz de B ao quadrado. Menos 1 ao quadrado. Não, 1, né? 1 positivo. Vamos lá, então. Distância vai ser o módulo de 3 vezes 3. 9 mais 1 vezes 3. 3 menos 13. Sobre raiz quadrada de 3 ao quadrado, 9 mais 1 ao quadrado, 1. 3 mais 9 mais 1, 10. 10. Raiz quadrada de 10. Vamos lá resolver lá em cima agora. 9 mais 3. É 12. Mais 3, 12. Eu devo 13, eu tenho 12, eu devo 1, né? 1. Isso. Raiz de 10. A gente sabe que o módulo torna positivo, vai ficar 1 sobre a raiz de 10. A raiz de 10 a gente vai usar o aproximado também? Vai dar 3,1. Vamos pensar aí, né? Que vai ficar entre raiz de 9, que é 3, e raiz de 16, que é 4. Então eu posso substituir aqui, né? 3, a raiz de 10 por 3,1. E aí? A pergunta que vem é aquela. 1 dividido por 3 é maior ou é menor que 5? Porque o meu raio, a minha referência é o raio, né? Isso. Com certeza menor, né? Então, independente da gente saber o valor, a gente pode até fazer aí para mostrar para a galera, mas a gente já sabe que a distância vai ser menor que o raio. Por quê? Porque o raio é 5 e a distância deu quanto? 0,3. 0,3, né? Aproximado, né? Ou seja, com certeza menor que 5, então ela também é secante. Aí não atendeu aquela expectativa lá, né? Uma secante, uma tangente, já deu 2 secantes, né? Não. Vamos de exemplo número 3, vamos lá? Verifique se a reta é secante à circunferência de equação. Então aqui já está pedindo para verificar se é secante. Então a gente quer saber se a distância é menor que o raio. Quer dizer que se for maior ou igual, eu vou colocar no final não é secante. A reta R não é secante à circunferência. Isso. Vamos lá de centro, então. Quem é o centro da circunferência? Menos 2 e 2. E 1 positivo. Quem é o raio? O raio é a raiz de 10. Raiz de 10 que a gente acabou de dizer que é mais ou menos 3, aproximado 3,1, né? Isso. Então agora vamos calcular a distância para a gente ver os detalhes aí, né? Quem é o A, o B e o C? O A é 1. O A é 1. O B também é 1. O B também é 1. E o C é menos 3. E o C é menos 3. Beleza, vamos lá. Distância entre ponto e reta. AX do ponto mais BY do ponto. Tem que inventar uma musiquinha para isso aqui também, né? Mais C sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, vamos lá. Quem é o A? 1. O A é 1. X do ponto? Menos 2. Menos 2. Quem é o B? 1. 1. Quem é o Y do ponto? 1 também. Mais o C? Menos 3.
Beleza. Raiz quadrada de quem é o A? 1 ao quadrado. Quem é o B? 1 ao quadrado. Ao quadrado, né? Então, vamos para aqui, ó. Vamos lá. Vamos resolvendo as multiplicações, né? A distância vai ser igual 1 vezes menos 2. Menos 2. Menos 2. 1 vezes 1. 1. Menos 3, né? Porque mais com menos vai dar menos. Menos 3. Sobre a raiz quadrada de 1 ao quadrado é 1, ao quadrado é 1, raiz quadrada de 2. Vamos lá, no módulo, eu devo 2 e devo 3, devo 5, só tem 1 para pagar, fiquei devendo 4. Sobre a raiz de 2. 4 no módulo negativo vai passar a ficar positivo. Raiz de 2 a gente já sabe que é 1,4, né? E aí vem a pergunta, 4 dividido por 1,4 é aproximadamente quanto? 2,85. 2,8. 2,85, 2,8 é menor do que o raio, né? Então, se a distância é menor que o raio, está comprovado que ela é secante. Por quê? 2,8, né? 85, 2,8 é menor que 3,1. Então, é nessa pegada aí, nessa parada louca, né? É isso aí, doideira, né? É isso aí, a galera vai ao delírio. Doideira, doideira, mas aqui a gente está falando com um aluno do terceirão, né? Então aí tem que movimentar aí as turbinas, porque o bicho pega, tá? Agora essa parte aí é mais incrementada mesmo, as equações, mas assim, é aquela história do difícil trabalhoso, né? Dá trabalho, mas não é difícil. Você identificar quem é o centro, quem é o raio, quem são os coeficientes da reta, né? O A, B e o C, você vai substituir na equação. E aí é cálculo. Aí, para isso, precisa de muita atenção, se concentrar, regra de sinais, né? Multiplicação primeiro e tomar essa linha aí de raciocínio. E o mais trabalhoso é por quê? Porque a geometria analítica realmente fez essa fusão entre a geometria e a álgebra. Aí você imagina, a álgebra é a parte abstrata da matemática. Então, só que aqui eu até acho legal porque assim, eu pego um abstrato e trago ele pro visual, porque quando nós aprendemos lá que a reta é formada por infinitos pontos, eu gosto muito desse exemplo, fica muito abstrato. E a geometria é plana, ele faz a reta. Quando eu jogo na analítica, realmente eu vejo um monte de pontos, porque eu tenho uma reta real, outra reta real. Marquei 2 pontos nas retas reais. Quando eu vou ligando aqui, eu vou vendo aquele monte de pontos. É ali que eu vejo que realmente é verdade. Pois é, né? E dentro de tudo isso, é praticando que se vai longe. Então, refaça esses 3 exemplos. E, claro, mais ainda as atividades de sala. Antes da gente se despedir, vamos ao Brincando com os Números? Qual é a perguntinha da aula de hoje? Olha lá. Quando entrei em um ônibus, encontrei 9 passageiros. Depois de alguns minutos, desceram 2 pessoas e entrou 1. Quantas pessoas há no ônibus? 7? 10? 8? 11 ou 9? E aí, se fosse nas redes sociais, você iria responder com o emojizinho que está indicando ali, não é? Quando entrei em um ônibus, encontrei 9 passageiros. Depois de alguns minutos, desceram 2 pessoas e entrou 1. E aí, quantas pessoas há agora nesse momento no ônibus? E aí, galerinha, é com vocês! Então, estamos pensando. Vamos, juntamente com as atividades de sala, você terá que trazer o resultado do nosso Brincando com os Números, né? Ai, me amarro nesse fechamento aqui da aula. Fica tudo muito movimentado, muito dinâmico. A professora Lucy se amarra. Eu tô quase igual o Cascão, né? Eu não sei fazer aquele negócio assim, você sabe? Também não. E nem tento. Nem tenta? Eu tenho um problema sério com movimentos. Então, movimentos mais curtos. Eu sei que o braço aqui, vai para um lado e o negócio vai para o outro. Tudo bem, né? Aqui a gente está para aprender. Vamos fazer o desafio. Manda um vídeo aí, galera. Próxima... Não, calma, vídeo não. Pode parar com o vídeo. Na nossa próxima visita a uma escola,
nós vamos gravar um vídeo lá da professora Lúcia fazendo o passinho certinho com os alunos. Pronto. Até porque mas eu sou boa de coordenação motora, mas esse negócio aí, não sei o que aconteceu. Até porque eu vejo aí, vou falar aqui, ó, eu vejo aí que a nossa professora Dani Brasil tá aí nas escolas e vocês ficam fazendo dancinha com ela. É verdade. Quando a gente vai ficar todo mundo assim, ó. Cheio de vergonha. Então vamos lá, né? Hora de atividade de sala, desenrola, bate e resolve tudinho. E a gente já tá de volta.